Vamos tentar falar sobre esse livro, não é mesmo? A gente tenta. Bora tentar. O primeiro livro que eu li da Alice Walker foi esse aqui, A Cor Púrpura, e ele se tornou um dos meus livros favoritos. É um livro incrível, uma história incrível, muito sensível, muito importante, muito triste também. E ela inclusive recebeu o prêmio Pulitzer em 1983 por essa história. Tem a adaptação também, que é muito famosa. E como acontece quando eu leio algo que eu gosto muito, eu fico com vontade, com curiosidade de conhecer a obra daquele escritor ou escritora. Por ter gostado muito de A Cor Púrpura, eu fui atrás de outros livros da Alice Walker. E eis que eu recebi há alguns meses já, deixa eu me lembrar o ano. Recebi, veja só, em maio de 2020, pela Tag Curadoria. Então, recebi em maio do ano passado um outro livro da Alice Walker, A Terceira Vida, de Grant Copeland. Então, foi com esse livro que eu tive a minha segunda experiência com a Alice Walker. E aí, aquele misto de empolgação e de receio. Empolgação por entrar em contato com uma outra história de uma autora que me conquistou com o primeiro livro que eu li. E receio por e com expectativas muito altas, né? Não me frustrei nem um pouco. Esse livro é incrível, tão incrível quanto A Cor Púrpura, maravilhoso. Eu tenho aqui em minhas mãos, indicando para vocês, 2 livros favoritos, 2 livros incríveis de uma autora assim excepcional, então leiam. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é uma resenha de um livro que se tornou um favorito, A Terceira Vida, de Grant Copeland. Aproveita, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like e manda esse vídeo para um amigo que também gosta de literatura. A Alice Walker é uma escritora, poetisa e ativista feminista estadunidense. Ela nasceu em 9 de fevereiro de 1944 em uma pequena comunidade rural no estado da Geórgia, na região sul dos Estados Unidos. Ela tem atualmente 77 anos. E talvez a gente possa dizer que a entrada da Alice Walker no mundo dos livros, no mundo da literatura, se deu por um fato um tanto trágico. Com 8 anos de idade, brincando com 2 dos seus irmãos mais velhos, ela foi atingida no olho por uma bala de chumbo. E isso custou a ela a visão desse olho que foi atingido. E ela conta que isso prejudicou, que isso afetou bastante a sua autoestima. Ela conta que ela deixou de se interessar por essas brincadeiras assim de rua, de interagir com outras crianças, e acabou se fechando muito. Gostava muito de ficar sozinha com os livros. Conta que acabou encontrando um refúgio, uma companhia mesmo, nos livros, e com o tempo ela começou também a escrever poesia. Anos mais tarde, ela fez uma cirurgia para melhorar a cicatrização do seu olho, mas ela conta que ela já tinha sido arrebatada pelos livros, pela leitura. Em 1961, ela recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Spelman College, na época uma faculdade para mulheres negras em Atlanta. E durante o tempo em que ela ficou na cidade, ela foi bastante ativa na luta pelos direitos civis dos negros. Nessa época, ainda vigorava as leis do Jim Crow, leis estaduais e locais que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Porém, ela conta que ficou insatisfeita, ficou incomodada com o posicionamento político da Spelman, essa faculdade onde ela tinha conseguido a bolsa, que segundo ela, preferia formar mulheres comportadas, sem senso crítico, sem um posicionamento crítico, a incentivar o ativismo. Com isso, ela se mudou para Nova York, ela ingressou em uma outra universidade, em uma outra faculdade, onde ela também conseguiu bolsa. Ela estudou na Sarah Lawrence College, e quando ela terminou a sua graduação, por um breve período, ela voltou para a Geórgia para ajudar, para continuar ajudando nesse movimento dos direitos civis. Ela viajava para zonas mais afastadas e ia de porta em porta, oferecendo registro de voto para pessoas negras e pobres. Testemunhar tudo isso, a realidade das pessoas negras, como elas viviam, todas as privações que sofriam, com certeza foi algo muito importante para formar as convicções da Alice Walker, porque a gente vê isso muito presente nas obras dela. A Terceira Vida, de Grant Copeland,
escrito em 1969 e, salvo engano, publicado no ano seguinte, em 1970. E essa edição que eu tenho em mãos, como eu disse para vocês, eu recebi da TAG Curadoria em maio do ano passado. E essa é a primeira edição traduzida dessa história aqui no Brasil. Fiquei muito feliz da TAG ter trazido essa história. Atualmente vocês encontram uma outra edição disponível para compra. É o mesmo livro, é a mesma história, é só que essa edição aqui, os assinantes da TAG que recebem, né? Mas tem uma com uma capa diferente, que eu vou deixar aqui para vocês verem, que vocês conseguem comprar. E esse foi o primeiro livro escrito, publicado pela Alice Walker. Ela tinha apenas 25 anos quando escreveu essa história. Eu fiquei muito surpresa, muito admirada quando eu descobri isso, porque eu descobri depois de já ter terminado o livro. Eu estava lendo o pós-fácil e daí tem essa informação. Um pós-fácil, inclusive, muito incrível. Vocês precisam ler esse pós-fácil. Eu sei que tem pessoas que às vezes pulam pós-fácil, prefácio, não leem. É um pós-fácil bem curtinho, deve ter, sei lá, nem 5 páginas. E muito interessante, o pós-fácil desse livro, ela escreveu depois de alguns anos. Como eu disse, esse livro é de 1970, e esse pós-fácil ela escreveu em outubro de 1987. Então é bem interessante ler a própria autora, né, refletindo sobre a sua obra anos depois de tê-la escrito. Ela diz aqui na segunda parte: o livro, foi terminado em novembro de 1969, 3 dias antes da minha única filha nascer. Eu tinha 25 anos. E por que eu falei tanto sobre a vida da autora aqui no início desse vídeo para vocês? Em diversos momentos é muito importante você entender a trajetória do autor para conseguir, talvez, enxergar melhor as suas obras. Não que seja uma obrigação, se você não quer saber da vida do autor, dos livros que você lê, tá, não saiba. Mas eu acho que é relevante, eu acredito que é importante, porque nas obras da Alice Walker a gente percebe que ela busca examinar, que ela busca entender as mazelas, as dificuldades da comunidade negra norte-americana, que é a realidade a qual ela estava inserida. Nesse livro a gente acompanha o cotidiano de uma família ao longo de 3 gerações. Então começamos com o Grant Copeland, que está aqui no título. Ele tem um filho que é o Brownfield, então acompanhamos um pouco a vida do Grant, depois a vida do Brownfield e depois a vida de uma das filhas do Brownfield, que é a Ruth. Claro que outros personagens permeiam essa história e são importantes, relevantes nessa história, mas temos o foco nesses 3. Eu não vou me estender falando tanto sobre esses personagens, sobre cada um deles, porque isso é uma experiência que você vai precisar ter enquanto leitor. Então eu acho que não adianta eu falar sobre esses personagens. Você precisa conhecê-los, você precisa lê-los, senti-los, sabe? Então nada que eu falar aqui eu acredito que vai se igualar à experiência de ler, conhecer, entrar em contato com esses personagens. É tão maravilhosa a forma como a Alice Walker constrói, é tão real, é tão impactante, é uma história pesada, assim, que eu não sei, gente, é ficção, mas nem parece ficção. Você sente a dor desses personagens, você sente toda a frustração, toda a raiva, todo o ódio que eles sentem pelas suas vidas, por eles próprios, por conta da realidade a qual eles estão inseridos. A gente percebe como a vida dessas pessoas é atravessada por muitos acontecimentos transformadores, e isso tanto para o bem quanto para o mal. Eu comecei essa leitura detestando o Grant e sentindo muita pena do seu filho, do Brownfield. No avançar da leitura, esse sentimento se inverte. E aí eu já detestava o Brownfield e eu gostava do Grant, porque você vai acompanhando mais etapas da vida dessas pessoas. É uma leitura muito pesada, é uma leitura difícil, é um tanto desesperador perceber a falta de controle que eles tinham sobre as suas próprias vidas. Por conta desses fatores sociais, por conta do racismo, eles odiavam ser quem eles eram, sabe? Estar onde eles estavam, o que é totalmente compreensível. Eles eram tratados como nada, eles percebiam que eles trabalhavam o dia inteiro e que eles poderiam continuar trabalhando o dia inteiro em trabalhos muito pesados, em trabalhos extremamente cansativos, que eles nunca iam sair daquele lugar onde eles estavam.
E aí é claro que isso mexe com a cabeça da pessoa. Tem um momento na história em que o Brownfield se casa e ele parece muito feliz, aí ele começa a fazer planos, a gente vai se mudar para uma casa tal, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Quando ele percebe que ele não vai conseguir, não adianta, gente, pelo amor de Deus, ninguém vem aqui com essa história de meritocracia. É só tentar. Ah, é porque não pode desistir. Ah, é porque é difícil mesmo. Por favor. Consciência de classe, ela é necessária. A gente precisa enxergar onde essas pessoas estão e que não é, é só correr atrás que você consegue, pelo amor de Deus. E isso é uma conversa, assim, uma conversa realmente. Um sonho, uma utopia, algo que não existe. Até hoje, não existe. Então ele se revolta, ele muda, ele vira outra pessoa quando ele se dá consciência da realidade, onde ele e os seus pares estão inseridos, sabe? O que é revoltante. Então quando a gente fala de uma estrutura racista, é isso. Tudo que perpassa a vida dessas pessoas está marcado pelo racismo. Elas não fogem a isso. E é uma marca de dor. É uma marca de sofrimento, é uma marca de exclusão, é uma marca de violência. Tem um trecho que eu marquei justamente sobre isso. Aquele foi o ano em que ele se deu conta pela primeira vez de que sua própria vida estava se tornando uma repetição da vida do pai. Ele não podia poupar as filhas da escravidão. Elas nem sequer pertenciam a ele. Seu endividamento o deprimia. Como eu comentei para vocês, o Brownfield tem um momento em que ele se casa e a sua esposa, ela tinha ficado fora um tempo para estudar. Então ela tinha retornado com a intenção de dar aula, de ser professora, alguma coisa assim. E com o passar dos anos, o Brownfield começa a sentir um ódio real pela sua própria esposa. Porque ela estudou e ele não. E aí, olha o que ele pensava. Ele não se ressentia dela por ter um grande coração, mas não a perdoava por ter um grande conhecimento, pois isso a colocava mais perto, em termos de poder, deles do que ele jamais estaria, se referindo aos brancos. Ele gostava de jogar na cara dela a perfeição das mulheres brancas, porque a cor era algo que ela não podia mudar. E como sua própria pele negra o incomodava, queria que a dela a rebaixasse. Então é muito isso, sabe? É essa sensação de raiva, de frustração, de incapacidade mesmo de mudar a realidade onde você está. Então ele sentia ódio dele, de tudo que o rodeava. Não sei mais o que falar dessa história, além de que é incrível, é muito marcante, muito sofrida, muito doída e que traz uma realidade. É isso, gente. Esse livro é sensacional, por favor, leiam. Leiam tanto esse livro quanto A Cor Púrpura, são maravilhosos, são livros transformadores, livros marcantes, que eu indico fortemente para vocês. Agradeço muito por ter me assistido até aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você já leu algo da Alice Walker, se você gostou, se não gostou, se tem algum outro livro da autora que você me recomenda, por favor. Vamos continuar conversando aqui embaixo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Beijos e tchau!